Olá, gente. Tudo bem? Espero que esse vídeo encontre vocês bem, pelo menos com a paz de Deus, que excede todo entendimento e guarda nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Porque os últimos dias foram pesados, né? É possível que muitas dúvidas, raiva, tristeza, amargura, ódio tenha passado pelo nosso coração nesses últimos dias, tendo em vista tudo que temos vivido, né? Como sociedade, como igreja, como país, como nação. Eu reconheço que, de alguma forma, isso tem afetado o povo de Deus. E se estamos falando de crescimento espiritual, se estamos refletindo sobre a instrumentalidade do Evangelho e da graça, nós precisamos parar por um instante e refletir um pouquinho sobre isso, refletir um pouquinho sobre essas narrativas, essas explicações da vida e da realidade que tentam o tempo todo, né, conquistar o nosso coração. É provável que muitos de nós estão se sentindo divididos, estão se sentindo em dúvida, como se fossem obrigados a tomar uma posição, como se fossem obrigados a viver e experimentar a mesma polarização que a nossa sociedade enfrenta. Ou você é A ou você é B. E essas narrativas tentam te seduzir, elas tentam te puxar, elas tentam provar para você que a explicação da realidade delas é a melhor. Mas eu queria te lembrar de uma coisa. Você já foi comprado por uma narrativa muito superior a qualquer narrativa que explique a nossa sociedade. Você já foi comprado por um preço muito mais valioso do que a estabilidade, segurança física, econômica e social. Você já foi comprado por um preço, que foi o sangue do nosso Cristo, do nosso Salvador. Como Paulo nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, porque vocês foram comprados por preço. Cristo, o sangue de Cristo. Agora, pois, glorifiquem a Deus no vosso corpo. Pedro também diz isso, lá em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 9 a 10. Olha, vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, não de A ou B, não de narrativas que circulam ao nosso redor. Vocês são uma nação santa, um povo de propriedade de Deus, de propriedade exclusiva dele, a fim de proclamarem as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero encorajar você, nesse momento de tendências polarizadoras, nesse momento de tendências de divisão, onde as pessoas elegem os seus messias por todos os cantos e confiam neles, eu quero te encorajar a lembrar que o seu Messias, o seu Cristo, já pagou o preço para que você tivesse paz. A paz, ela não vai vir do nosso sistema político, do nosso sistema econômico, da nossa segurança física, da nossa saúde. Porque o castigo que traz a paz para nós já pesou sobre os ombros dele, sobre os ombros de Cristo. E por isso eu quero dizer para você, como citando Paulo, né, lá em Romanos, capítulo 1, porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha, gente, nesses momentos de, como eu disse, divisões e lutas e pessoas até mesmo dentro da igreja se degladiando, eu queria te encorajar a não se envergonhar do evangelho. Nossa, como assim? Me envergonhar do evangelho, Rafael? Não, eu não tenho vergonha do evangelho. Eu falo de Jesus para as pessoas, eu prego, eu estou falando, eu não tenho vergonha, não. Não é essa vergonha que eu estou te dizendo. Eu quero te encorajar a não ter vergonha de continuar crendo que o evangelho é a solução para todos. Para judeu, para grego, para preto, para branco, aí não importa. O evangelho ainda é a solução e sempre será a solução. Eu sei que nós, às vezes, queremos uma solução rápida, uma solução que funcione, e aí nós nos
entregamos e nos depositamos a sistemas e a pensamentos, mas olha, o Evangelho ainda é o poder de Deus. Então, não se envergonhe de dizer o Evangelho é a solução. O Evangelho é a solução para que a sociedade experimente paz. O Evangelho é a solução para que nossa sociedade experimente prosperidade. O Evangelho é a solução para que a mudança que todos nós tanto queremos, que todos nós tanto esperamos, para que a igualdade que todos nós tanto desejamos, para que essa injustiça acabe. O Evangelho é a solução para isso. Esse Evangelho que atua no nosso coração, que nos restaura de dentro para fora, ele sim pode gerar essa mudança estrutural que nós tanto queremos. E eu penso muito na crucificação de Jesus Cristo, sabe? Eu acho que ali aconteceu algo bem interessante, porque a gente tinha lá os grupos ali embaixo da cruz. Jesus levantado na cruz, e ele debaixo os judeus, os líderes religiosos, o Império Romano, né, os romanos, e cada um deles tinha a sua narrativa. Para uns, eles tinham o seu Messias, que não era aquele. O Messias ele era forte, ele era guerreiro, ele viria destruir o Império Romano e acabar com aquele sistema, e acabar com aquele governo opressor. Para outros, existia o Messias do império, do sistema, da organização política, e eles tinham uma preocupação política, social, com revoltas e tudo mais. E enquanto cada um estava ali, embaixo da cruz, se degladiando, cada qual com o seu Messias, cada qual com a sua esperança, cada qual com o seu sistema, cada qual com a sua polaridade, o verdadeiro Messias estava lá, pendurado na cruz. E o que esse verdadeiro Messias dizia era: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E eu gosto de lembrar daquele soldado que, quando tudo acaba, quando tudo é consumado, ele diz: uau, verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Eu acredito que nós precisamos hoje ser aqueles que ajudam as pessoas ao nosso redor a dizerem: uau, é aquele Messias, o verdadeiro Filho de Deus. É aquele, o verdadeiro Salvador e a verdadeira esperança. Então eu quero de alguma forma, te levar a pensar sobre isso. A nossa esperança, ela não está nos sistemas, ela não está nas políticas, ela não está na transformação social. A nossa esperança precisa estar no Evangelho. Ah, então nós não vamos ligar para nada disso, né? Nós não vamos nos preocupar com sistemas, com políticas, com reformas estruturais, nós não vamos pensar em nada disso, nós vamos apenas ler a Bíblia e recitar o Evangelho. Não! Não, não é isso. Nós vamos sim pensar sobre essas coisas, refletir sobre essas coisas e, como muitos outros cristãos na nossa história, nos engajar para que essas virtudes de igualdade, justiça, bondade, para que elas possam ser propagadas pela nossa sociedade e pela nossa nação. Se existe algo que nós cristãos temos a responsabilidade e o dever de fazer, é de brilhar a luz de Cristo, de refletir esse Evangelho que já está em nós e levar a paz que esse Evangelho trouxe a nós por onde quer que andarmos. Então eu quero te encorajar hoje. Não se envergonhe do Evangelho. Ele ainda é o poder de Deus. Cuidado, cuidado com as narrativas, cuidado com os Messias que pintam para você. O verdadeiro Messias é aquele pendurado na cruz que diz: Pai, perdoe-lhes. O verdadeiro Messias é o Messias que diz: Filhos, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E ele venceu o mundo com o amor, com o perdão, com a misericórdia, com a sua graça sendo derramada, com o seu sacrifício sendo derramado por nós. Então, se talvez você está em dúvida, se você está aí com essas mensagens de WhatsApp que chegam o tempo todo, e talvez você está com raiva, talvez você está com raiva daquele amigo, daquele irmão, daquela pessoa que tem uma posição diferente de você,
Que tal pararmos um pouco e olharmos para o ponto comum que nos torna filhos, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é a graça de Cristo que nos une, que nos reúne, que nos torna um e que nos torna capazes de exercer um impacto transformacional nessa sociedade que vivemos. Então eu te encorajo a parar um pouquinho, se desligar um pouquinho e pensar sobre isso. O Evangelho ainda é e sempre será o poder de Deus para a salvação de todos. De todos. Enfim, Deus abençoe essa reflexão para você. Eu quero orar, fazer uma oração e depois eu vou dar uma explicação prática. Senhor Deus, eu peço que o Senhor nos ajude a experimentarmos união em tempos de tanta polaridade. Eu te peço, não permita que nós, a tua igreja, venhamos a viver nos degladiando, lutando, nos dilacerando, nos destruindo por diferenças políticas e de pensamentos sociais. Nos ajuda, Deus, a estarmos ao redor da cruz, ao redor do teu evangelho, e todos em uma só voz dizendo: este, o Cristo, é verdadeiramente Filho de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos. Um grande abraço. Muito bem, pessoal. Dando sequência, então, no nosso estudo sobre crescimento espiritual, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como experimentar mudança. Na verdade, hoje eu vou dar uma explicação de algo prático para que vocês possam fazer juntos. Eu acredito que vai ser bem interessante vocês fazerem juntos, porém, se você se sentir mais, sei lá, constrangido, ou se você quiser um pouco mais de privacidade para refletir as questões que eu vou colocar aqui, faça sozinho. Mas o importante é que você faça esse exercício aqui que eu vou ensinar para você hoje, tá bom? E esse exercício, ele está baseado numa perspectiva sobre o evangelho muito importante que às vezes a gente esquece. Que é a seguinte, ó, vou compartilhar minha tela contigo aqui. Vamos lá. Opa. Isso, muito bem. Sobre uma perspectiva do evangelho, tá legal? Primeira coisa que eu quero mostrar é o evangelho na vertical. Como assim o evangelho na vertical? Eu diria que é o evangelho como ele realmente é. Uma iniciativa exclusiva de Deus, uma iniciativa que pertence somente a Deus, que vem, como eu falei, exclusivamente dele, para nós. Um presente de graça, algo de um movimento unilateral de Deus para nós, ou seja, de cima para baixo. Deus entregando graça, entregando seu Filho, Deus nos redimindo, nos perdoando, nos colocando de volta para respirar, para viver, para caminhar, né? É o que diz Efésios 2, 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados. Romanos 1, 16, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele, né? O evangelho não é para A ou B, o evangelho é para todo aquele que crê, é o poder de Deus. E João 3,16, porque Deus amou ao mundo que deu o seu Filho unigênito. Então a gente tem essa perspectiva do evangelho, o evangelho que vem até nós, o evangelho que vem de Deus, unilateral, de Deus para o homem. Só que às vezes a gente fica só nisso, né? A gente cria uma perspectiva de evangelho, é difícil usar essa palavra, mas ele cai quase num oba-oba, que seria, Deus me perdoou, Deus me deu graça, que quentinho, o abraço do Senhor, que legal, Deus me perdoa, e eu sou pecador mesmo, e Deus me perdoa, e tal. E a gente fica somente nisso. O evangelho, ele não pode ser menos do que isso, né? Mas ele é muito mais do que isso, porque ele tem também uma perspectiva horizontal, que é o quê? Ele chega até nós e ele nos impulsiona, ele nos move em direção a algo, tá bom? Que é o que eu quero mostrar para vocês aqui. Ele nos move, nos direciona para caminharmos a uma conformidade com Cristo. Como temos Mateus 5,48, sede perfeitos, completos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. 2 Timóteo 3,17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito,
maduro, completo e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, esse eu quero ler para a gente, porque nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito. 2 Coríntios 3,18. Diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos, como por espelho, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, somos transformados progressivamente. Uma ideia de crescimento. Então a gente não pode perder isso de vista para ser bem prático e bem rápido para você gastar a maior parte do seu tempo no exercício. Nós não podemos perder essa perspectiva, porque o evangelho é uma iniciativa exclusiva de Deus, unidirecional, né? É Deus quem toma a iniciativa e nos alcança, os mortos, né? Mas ele nos empurra, uma vez que ele nos redime, ele nos empurra para algo, ele nos motiva para algo. A gente chama isso de santificação, crescimento, onde somos conformados à imagem de Jesus Cristo. Por que isso é importante? Por que isso faz tanta diferença? Porque isso coloca sentido no nosso discurso, na nossa fala, de mudança bíblica. Porque, ora, eu vou falar de mudança bíblica para quê? Se o evangelho não me motiva a nada, se o evangelho não me empurra em direção nenhuma, eu só vou aproveitar do perdão, eu vou receber o perdão, vou fazer como muitos fazem, vou cruzar os braços e vou dizer, é tudo pela graça, né? Como Paulo dizia, porque a graça é muito grande, porque temos muita graça, agora vamos viver deliberadamente no pecado? Vamos chutar o balde? E vamos agora viver de qualquer jeito, porque a gente tem graça? De modo nenhum. O Evangelho nos direciona a algo. E é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, essa provocação que eu quero te fazer. O Evangelho nos direciona para transformação. E aí eu selecionei aqui um exercício prático para a gente fazer junto. Você deve estar vendo aí a minha folha no Word. Eu espero que dê para você ver. Eu vou deixar, tá bom? O link para o download. Você pode fazer o download dessa folha. Você pode observar ela, tá bom? Essa é uma planilha que eu peguei no site da ABCB, a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, e é um recurso muito, muito interessante que tem grande valor para a Igreja de Cristo, né? É público, está lá no site, você pode pesquisar depois também. O que é isso? É uma folha, é um modelo para mudança bíblica, pensando aquilo que a gente falou lá no início, sobre para que a palavra serve? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Rafael, não vi isso não. Volta lá no vídeo 1 que você vai ver, tá bom? A instrumentalidade da graça e a instrumentalidade da nova vida nesses elementos da palavra, de ensinar, repreender, corrigir e educar. Então, como que funciona essa folhinha aqui? Eu vou preencher com você rapidinho, para você ter um modelo, e aí vocês vão fazer juntos ou sozinhos, tá bom? E você fica à vontade para dar um feedback. Entendi, não entendi, tá bom? Para a nossa comunidade, você pode marcar uma conversa, um aconselhamento, um bate-papo, tá bom? A gente está disponível para as pessoas da nossa comunidade, enfim, fique à vontade, tá bom? Aproveite desse recurso, vamos tirar o máximo dele. Então, como funciona? Ó, nós vamos escolher uma passagem da Escritura. Provavelmente uma passagem do seu devocional, ou uma passagem que alguém falou para você, ou uma passagem que te tocou profundamente, que você leu aquilo e, nossa, isso foi para mim, tá? E aí você escolhe essa passagem. No caso, eu peguei aqui uma passagem que eu reflito nela com muita frequência, é uma das minhas passagens favoritas do Novo Testamento, que é Efésios, capítulo 4, do 31 ao 32. Vou abrir aqui. Efésios 4, 31 ao 32, que diz assim: longe de vocês toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim, toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou.
Então, pensando em mudança bíblica, eu leio esse texto, eu penso nele, e a primeira coisa que eu vou fazer é orar a Deus. Senhor, me mostra o que eu preciso aprender nessa passagem e aplicar na minha vida. Me ensina o que eu preciso refletir aqui que tem que se tornar prático no meu dia a dia. Faça essa oração com as suas palavras, óbvio, e comece a responder as perguntinhas do nosso guia de estudo. Primeira pergunta, vamos refletir sobre o ensino dessa passagem. São vários, né? Tem muita coisa aqui. Nós vamos pegar um como exemplo. Então, qual seria o mandamento ou o princípio que está claro nessa passagem, que está escancarado, gente? Você não precisa pegar um livro de grego para descobrir nesse caso aqui, tá bom? Tá claro, você viu. Então vamos olhar aqui, vamos escolher um versículo, tá bom? Uma verdade só. Deixa eu me ver. Ok. Olha só. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, qual seria o princípio ou o mandamento? Perdoar uns aos outros. Ok. Então, eu tenho aqui um princípio, um mandamento, uma direção para que eu perdoe o meu próximo, para que perdoemos uns aos outros. Esse é o ensino dessa palavra, desse texto. Tá bom? Lembrando que a gente pegou uma partezinha só, para você poder aprender aqui, tá bom? Ah, Rafael, como eu vou saber qual parte eu escolho? Gente, é bem simples. Se você orou e você está lendo esse texto com o coração aberto, com o coração disposto, o Espírito Santo vai falar com você. Romanos 8,16, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ah, então, me fala aí, qual princípio eu escolho? Aquele que te tocar mais profundamente. Aquele que revelar mais sobre o seu coração, ou aquele que falar mais sobre o momento de vida que você está passando agora. Talvez seja isso que o Espírito Santo quer falar com você. Então, perdoar uns aos outros. Vamos para a próxima. Como tenho falhado em cumprir esse mandamento? Que repreensão esse mandamento traz para mim? Ou seja, onde eu tenho falhado? Como eu tenho pecado com isso? Poxa vida, eu tenho guardado mágoa de minha esposa. Poxa, Senhor, eu tenho guardado mágoa. Naquelas brigas, naquelas discussões, eu ainda não perdoei ela. Eu ainda não cheguei e comuniquei com ela. Existe uma amargura no meu coração. Existe uma amargura para as mulheres. Eu ainda não perdoei meu marido. Eu ainda não perdoei meu colega de quarto, meu amigo, meu namorado, minha namorada, meu irmão. Eu guardei mágoa contra ele. Puxa vida. Mas o que eu preciso fazer? Ok, o texto é claro. Ele me diz algo. O que eu preciso fazer? Você vai dizer, essa é fácil. Eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar. É aqui que muitas pessoas param. É aqui que, ok, eu entendi, eu já fiz o meu devocional e nós nos damos por satisfeitos. Como se isso aqui fosse resolver o nosso problema. Como se o evangelho, como se a vida cristã, ela fosse apenas cognitiva, né? Como se ela se resumisse a processos intelectuais. Qual o mandamento? Perdoar. O que eu tenho feito de errado? Estou guardando mágoas. O que eu preciso fazer? Eu preciso liberar perdão. Terminei o meu devocional. Gente, isso não é um devocional. Isso é um exercício intelectual, tá bom? Isso não é um exercício de mudança. Isso é um exercício cognitivo, de entendimento. Para que isso se torne uma mudança, isso precisa ser prático. Isso precisa se desdobrar em ações práticas na minha vida. E por isso, agora, nós vamos experimentar a educação na justiça. Olha que legal. Aprendemos o ensino, somos repreendidos naquilo que estamos falhando, pecamos, aprendemos o que fazer e agora vamos nos treinar, nos educar, criar um novo caminho para que eu possa experimentar esse perdoar.
e esse liberar perdão. Vamos ver a pergunta. Qual o meu plano específico e como vou colocá-lo em prática? Aqui, como eu disse, muitos de nós falhamos, ou às vezes nós nem sabemos, porque nós resumimos esse plano assim: eu vou perdoar. Eu vou ser generoso, eu vou tentar não guardar mágoas. Seria bom se fosse assim, né? Se fosse assim, seria muito fácil, né? Seria simples demais. Mas não é tão simples assim. Nós precisamos aqui criar, de fato, um plano de ação com quando, como, onde, por quê. Eu preciso entender um pouco as dinâmicas. Quer ver só? Então, qual o meu plano específico? Vamos imaginar, se eu guardo mágoas e se eu não perdoo a minha esposa, talvez, olha só, eu vou comunicar os problemas antes que se tornem uma briga. Isso é um bom passo, né? Porque se eu guardo mágoa quando eu brigo, talvez é melhor eu comunicar as coisas antes que elas explodam. Ok. Rafael, isso está muito pragmático. Simples. Eu vou me lembrar que... Vou me lembrar do perdão de Deus por mim. Isso ajuda muito. Porque acho que foi Jesus, não foi? Que disse: ore assim, Senhor Deus, me perdoa, assim como eu tenho perdoado aqueles que me devem. Ou seja, Deus, me trata da mesma forma que eu trato aqueles que erram comigo. Então, eu vou me lembrar do perdão de Deus quando eu estiver cultivando raiva, quando eu estiver cultivando essa mágoa no meu coração. Eu vou lembrar que Deus não se lembra dos meus pecados. Eu vou lembrar que Deus distancia de mim, assim como o Oriente está distante do Ocidente, os meus pecados, e Ele os lança nas profundezas do mar. Eu posso replicar isso na relação com a minha esposa. Mas eu preciso de mais alguma dica. E agora, como eu vou fazer? Seria importante ouvir o que ela tem a dizer. Por quê? Talvez eu guardo mágoa porque ela simplesmente fala uma verdade que eu não gosto de ouvir. E aí eu fico magoado, frustrado e transformo aquilo em um rancor. Enfim, são apenas alguns exemplos que eu quis dar para você aqui. Eu fiz junto com você, tá? Para a gente fazer alguma coisa bem mais fluida, que não estava já pronta, né? Um modelo específico de 1, 2, 3. Mas você pode aplicar isso aqui para várias áreas da sua vida, tá bom? E você pode tornar isso cada vez mais específico. Por exemplo, você pode dizer: eu vou mudar o meu horário de acordar, eu vou mudar os programas que eu assisto, eu vou tomar cuidado com tal palavra, eu vou policiar as minhas relações interpessoais. Você pode colocar várias coisas e lembre-se, o como é muito importante, tá bom? Isso aqui é você quem vai especificar. Você vai criar uma maneira, dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia, de experimentar na prática o princípio da Escritura. Basicamente, é assim que nós experimentamos uma mudança bíblica. Rafael, mas isso aí é muito pragmático. Eu quero o Evangelho. O importante é o Evangelho. O importante é reconhecer e tudo mais que Deus me salvou e é graça. Isso aí que você está falando, isso aí são obras. São coisas diferentes. São coisas diferentes e eu vou mostrar para você. O que estamos falando aqui, em um plano de ação, em refletir, em tornar as coisas práticas, nós não estamos falando dessa parte do Evangelho aqui, ó, da parte monergista da salvação. Nós não estamos falando dessa parte de Deus nos dando a graça, Deus chegando até nós o Evangelho. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando daquilo que o Evangelho produz em nós.
E se temos o Evangelho, a nossa reflexão dos princípios e valores do Evangelho, ela vai se tornar prática, para que a gente experimente conformidade com Jesus Cristo. Então, o meu objetivo com esses exemplos aqui práticos é que você tente. Eu sei, foi rápido. Normalmente, é uma aula ou um aconselhamento de 1 hora para a gente destrinchar isso aqui com profundidade. Mas, como eu falei, eu quero que o tempo seja gasto com as suas tentativas e com as suas reflexões aí na sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com as pessoas com quem você divide quarto, ou até mesmo sozinho, que você tente fazer esse quadro, você pense sobre ele, tá bom? E para as pessoas da nossa comunidade, você tem total liberdade de nos procurar, de entrar em contato comigo e a gente conversar um pouco mais sobre esse quadro, tá bom? Lembrando, ele vai estar disponível para você, tá? Você pode acessar ele pelo link, fazer um download, imprimir e utilizá-lo aí para experimentar mudança bíblica. Deus te abençoe, gente. Muito obrigado pela sua atenção. Um ótimo estudo para vocês. Aproveitem bastante esse tempo. Que a paz de Cristo possa habitar, possa guardar, né? E encher os nossos corações nesse momento de reflexão. Forte abraço e até breve.